Mais um exemplo. Uma placa de espessura T igual a 25 mm está sujeita a forças conforme a figura abaixo, essa daqui. Encontre as tensões máximas de cisalhamento. Se a gente considerar aqui, para esse problema, então, as direções x, y e a direção z saindo do plano da tela, a gente vai ter forças distribuídas na direção x, de tração, forças distribuídas de compressão na direção y e forças de compressão na direção z. Essas forcinhas aqui entrando no plano da tela. Okay? Se a gente for observar nessas direções que a gente escolheu, elas vão ser as direções das tensões principais. Porque como todas as forças atuam em x, y e z, a gente não vai observar internamente nenhuma força de cisalhamento, nenhuma tensão de cisalhamento. Tenta então encontrar as tensões máximas de cisalhamento e que ocorrem nesse probleminha em outros sistemas de coordenadas. Tá? Não precisa encontrar ângulos, não precisa encontrar quais são os planos onde isso ocorre, apenas as tensões máximas de cisalhamento. Tenta aí e eu vou mostrar a resposta. Então, resolvendo esse problema, a gente primeiro encontra quais que são os valores das tensões principais. Na direção x a gente vai ter 9 kN, dividido pela área, que é 0,3 vezes 25 milímetros. Se a gente fizer quilonewton por metro quadrado, a gente tem justamente quilopascal. Então a gente vai ter 1.200 kPa na direção x. Na direção y a gente faz semelhante, só que agora a força de compressão, então negativo. A gente tem menos 2,25 kN dividido por 0,6 vezes os 25 milímetros. E a gente vai ter 150 kPa. E na direção z, finalmente, a gente vai ter 90 kN de compressão, então menos 90, dividido por 0,3 vezes 0,6 metros. E a gente vai obter 500 kPa. Bom, vamos esboçar agora o ciclo de Mohr para esse problema. A gente vai ter que as tensões principais são 500, 150 e 1200. Se a gente desenhar os três círculos correspondentes, o círculo de maior raio vai ser esse círculo que vai de menos 500 até 1200. Ou seja, ele tem um raio de ele tem um diâmetro de 1700 e um raio que é a metade, 850. Então essa vai ser a nossa tensão de cisalhamento máxima, certo? Se a gente quisesse saber qual que é a direção, a gente poderia fazer o seguinte, A gente poderia olhar a direção em que ela sai de 1200, deixa eu apagar aqui as anotações, a direção em que ela sai de 1200 para menos 500, certo? Então, eu vou desenhar aqui numa direção diferente dessa que eu estou mostrando na figura, tá? Então, vamos supor que a gente tem assim, x, y e z, tá? A direção em que a tensão principal é 1200 é na direção x. Então, essa direção x aqui. E a direção que a gente cai é na outra tensão principal aqui da extremidade, é a direção z, certo? Então, quando a gente rodar em torno desse círculo com um ângulo de 90 graus, a gente sai de um para o outro, Seria girar em torno de y aqui. Seria uma rotação, se a gente fosse considerar a rotação positiva, seria nessa direção aqui, usando a regra da mão direita. A gente poderia sair, por exemplo, desse ponto para esse, desse para o menos z, desse para o menos x e do menos x para o z, certo? Então, basicamente, o que eu estou querendo mostrar aqui é que essa rotação em torno de y corresponde a esse círculo daqui, Esse círculo de Mohr maior. Deixa eu limpar de novo. Isso significa que se a gente girar em torno de y 45 graus, ou seja, andar 90 graus aqui no círculo, a gente encontra
as tensões de cisalhamento máximas. Ou seja, se a gente tem aqui esse nosso plano aqui, né? A nossa direção y é essa direção aqui, tá? Então, seria girar. Essa aqui é a direção x, né? É meio difícil de desenhar aqui, eu vou desenhar aqui um z pequenininho, né? Que seria a direção saindo do plano da tela. Basicamente, eu estaria girando nesse sentido aqui, né? Fazendo esse giro nesse sentido, a gente encontrar um plano onde a tensão de cisalhamento é máxima. Beleza? Espero que tenha dado para entender.